Shalom, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer horário ou em qualquer lugar aonde este programa chega a você. Este é o canal Bereshit e o programa de hoje é Bereshit 2, né? Mas vamos fazer o resumo do Bereshit 1, né? Vamos lá. Primeiro capítulo, antes de nós escrever, entendermos o texto, nós temos que sempre partir do princípio. Quem escreveu Bereshit, Gênesis, foi o Moshe, né? Moisés. Então, qual é o contexto que Moisés escreveu, né? Para o povo de Israel. Moshe escreveu para o povo de Israel, né? E ele é o objetivo de dar para eles contar a sua história, como eles são o primeiro povo do mundo, que a sua religião é a primeira do mundo, para poder dizer para ser luz para as nações e para os povos também. Ele não pode dizer para nenhum povo que veio depois, senão é uma heresia, entendeu? Lembre-se, país é povo, país é, na época era religião, religião não se separava de nação, tá bom? Vamos lá. Então, capítulo 1 nós fala Bereshit é em princípio, a princípio, né? Ou vamos melhor, uma tradução seria melhor, né? Seria a princípio. Entendeu? A princípio, isso não é tempo, isso é princípio de certo e errado. Depois fala que a terra tornou-se sem forma e vazia. Foi fazer os mesmos princípios de fazer o céu e a terra. Ele usou, ou seja, quer entender as coisas espirituais, entenda as coisas naturais. Depois ele fala que a terra tornou-se sem forma e vazia, ou seja, ela não era sem forma e vazia. Algo aconteceu, a palavra raitá, né? E depois ele fala da luz, a Or, que também David falou que é luz para os seus caminhos, né? Era a Torá, né? A lei do Criador, né? Depois vem a criação dos animais. Os animais, como Eloar cria tudo por princípio, ele faz todas as coisas, né? Porque toda a criação depois da queda, né? Porque já foi lá desde o começo, porque existia água, existia tudo, né? Depois da criação ele começa a fazer um mundo para que nós, seres caídos, possamos viver, né? Porque antigamente era a glória que havia aqui neste mundo, né? Depois ele faz os animais, que tem os animais significam pessoas, tipo de coisas. Depois ele fala de um. Aí depois de criar o mundo para nós ficarmos, ele tenta explicar através de uma parábola a história de Havá e Adam, né? Como foi essa construção, para dizer que mais ou menos aconteceu antes. As palavras no contexto original para a árvore da vida tinha uma de árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha uma conotação de sexual, né? E que tem uma conotação de idolatria, né? E também temos o caso da, da, da espada flamejante, que veio depois do Éden. E o Éden é um lugar de delícias e prazeres, né? Delícias e vestidura, que é o corpo, né? Está aí em Yeshayahu, Isaías 58, né? Você pode ver que o corpo também é um jardim, já que o corpo é já que Éden é lugar de delícias e vestiduras, qual é o lugar de delícias e vestidura? É o corpo. E nós vemos Ravel, tem um cara da espada flamejante que ficava no Éden, né? Para não deixar voltar. Era o quê? Para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, não, a árvore da vida. A árvore da vida é a Torá, que está dentro do ser humano. Depois eu vou mostrar isso, que a árvore da vida é a Torá. Então, você pode pegar em 3,18 de Michelet Provérbios, né? Provérbios, e pode pegar também em 119 de Salmos, entendeu? Que aí você vai fazer uma comparação. Que aí você vai ver que está falando que a Torá é a árvore da vida. Os filhos dos anjos, bom, os filhos dos anjos, você vai ver que tem a primeira parte que fala de uma queda que estava na Adamá, né? E da outra parte vai estar falando o mesmo texto ali, né? Foi colocado no capítulo 6, vai falar de uma terra firme, que é Eretz, né? Então, nós vamos aí, né? Então a gente vai observando aqui, caso voltando ao capítulo 7, Ravel caindo, que a Torá já existia, que a lei já existia, né? Porque houve sacrifício de animal, né? Houve sacrifício de vegetal, Caim faz o assassinato, fica com medo de ser morto. Por que ia ser morto? Porque a lei mandava, então todos seguiam a lei, né? Lá com né? Tinha outras pessoas, porque Adam já tinha, né, tinha tido outros filhos, porque já eram crianças, depois já cresceram rápido, né? Então o texto é dissertativo, né? Então você observa que depois ele vai para a cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Quem é a cidade de refúgio? É as cidades que ficam ali no. É uma cidade que é usada até na Torá de Moshe, tem para a pessoa não ser morta. Depois tem os filhos dos anjos, que ora tem uma parte que fala do,
Adamar, né? Que era uma terra que não é espiritual, ou seja, onde os desobedientes estavam, e depois da Eretz, que é a terra dos obedientes. Dos obedientes saiu os gigantes, entendeu? Os Néfilim, os homens de coragem, homens de glória, homens... Quem eram essas pessoas? Eram os gigantes, era aquele monte de ser baixinho que tem, o pessoal fala da Irlanda, né? Então tinha muitos esses seres no passado, né? Ah, mas eu não acredito. Você pode não acreditar, mas os textos dizem isso. E a história demonstra muita coisa semelhante de vários povos, construções que a gente não consegue refazer, então não fica difícil. Depois vem a Torre de Babel, que acontece, que vem falando um pouquinho, né, depois de que tem o dilúvio, aquela coisa, vem Noé, né, aí acaba a Torre de Babel, fica... Ela aparece, vamos dizer assim, ela aparece de uma forma que ela vem para mostrar que não sai do idioma, porque idioma entende como que você entende você fala, tanto que a palavra falar ali é da vai, entender, poderia ser pensar, né? Então o Criador misturou pensar, falou, as pessoas falavam diferente, por isso que todas as religiões do mundo se parecem, porque eles eram filho de Noé, por isso que as religiões veio da primeira, da verdadeira, que era de Noé, que também tinha a Torá, a lei, né? Por isso que eles sabiam que era mal puro, impuro, né? Então assim, nesse ponto a gente já resolve, né? Aí nós viemos aqui agora vamos para Bereshit 2, em princípio, para nós podermos entender, né? Entender essas coisas, né? O que aconteceu, né? Aí vem Avraham. Avraham aparece logo depois de Noé. E Avraham, eu não vou dizer que ele é o pai da fé, não, porque eu fico com Yaakov, Tiago, tá? Pai das obras. Pai das obras, é porque quem disse é Paulo, mas Yaakov, Tiago, ó, Yaakov ou Tiago, Tiago, né? Ele diz que, ó insensato, por acaso Avraham não foi justificado pelas obras? Opa, eu fico com o Tiago, né? Se quiser ficar com o Paulo, fica à vontade para você. Lot, esses separaram, depois, aí no capítulo 13, né? Vai pro capítulo 12, vamos voltar. Capítulo 12, né? A gente tem que entender que Eloá fala com Avraham, Lech lechá, vai por ti mesmo, confiando em ti, porque, ou seja, Eloá deu a sabedoria para ele, né? E aí ele foi, e no capítulo 13, Lot e esses se separam, prometendo, se separam. Olha que coisa interessante. Lot se separa de Avraham. E por que se separa? Porque os pastores deles estavam brigando. E é importante nós entendermos que a gente tem que saber o nosso lugar. Foi Avraham que recebeu a revelação qual era o verdadeiro Eloá. Por que Lot não andou com ele? Por que Lot não mandou os pastores se calarem? Pararem de encrencar com os pastores de Avraham, desculpa. Se Lot faz isso, ele poderia andar com Avraham. Ele não andou com Avraham. Aí você vai ver a história dele. Mas aí eles se separam. Aí o que Eloá faz? Promete a terra de Canaã. Mas Eloá pega e só dá a bênção depois que Lot sai. Infelizmente, gente, tem gente que, até que seja justo, porque Lot era um homem justo, só abençoado quando essas pessoas saírem das nossas vidas, porque Lot se deixou levar por essa questão, né? Avraham não queria problema com ele, mas Lot tinha que implorar para ficar ao lado dele, mas não foi o que ele fez, né? Vamos lá, depois Lot é preso, é levado cativo, né? Depois Avraham o solta, depois Avraham encontra Shem, com Shem de Sem, né? Shem era um dos filhos de Noé, né? Shem era filho de Sem, olha aqui, ó. Era Sem, desculpa, era Sem, né? Era filho de Shem, era Sem. Na verdade não é Sem, é Shem. Então Shem depois promete um filho, faz aliança, vamos lá, depois Eloá promete um filho para ele. Olha aí, qual é interessante, porque no texto anterior, essa é a ordem, porque sempre pensa, Eloá quer pessoas que salve as pessoas, que levem as pessoas ao acerto. Se você hoje encontrar com alguém que estiver fazendo alguma coisa errada, ensina a fazer certo. Mesmo que se alguém chegar para você e seja vantajoso você enganar essa pessoa, não engane. Ensina a fazer certo, porque você vai trazer salvação sobre a sua vida. O Lord vai te dar sabedoria e luz divina, o que está faltando para as pessoas hoje. Lembre-se que o programa aqui é princípio, então eu estou te dando um princípio.
Tudo isso aqui que eu estou falando são princípios de pensamento. Regra de coisa para que você possa não ser enganado por qualquer tipo de revelação falsa. Aqui, ó. Aí no capítulo... Aí depois parece que o Shem, ele era um filho de Noor. E Shem significa nome. Olha, nome. Então, nunca pode mudar o nome de Eloá. Tanto que se você voltar lá atrás, no o Chet e Êxodo, eles foram passar e invocar o nome de Eloá. Entendeu? Então é o seguinte, aí continuamos. Eloá promete um filho para ele depois de quê? De encontrar Shem e dar o dízimo. Olha, a Torá já existia, a lei já existia. Opa, Eloá dá um filho depois de dar o dízimo. Olha aqueles que dizem que não se dá dízimo, é um problema. Ah, mas o dízimo na lei era apenas coisa de plantar, colher, sim. Quando o povo de Israel adentra naquele local, sim. Porque a lei tem que ser contextualizada em alguns lugares. Por exemplo, quando Eloá deu a lei, ele deu para quê? Para as pessoas habitarem ali na terra, né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que não habita na terra. Como é que se cumpre o dízimo quando você não está habitando? Aí você dá 1/10 do que você ganha, entendeu? Promete um filho. Olha aí. Agora, Eloá, depois de dar o dízimo para Shem, de ajudar o seu Alote, seu sobrinho, ele promete um filho. Olha aí, para se ter uma família, uma geração abençoada, dê o dízimo, tá bom? Faz aliança com Abraham, né? Olha aí, faz aliança com Abraham, olha aí. Depois promete o filho, depois faz aliança com Abraham. Isso tudo depois de ajudar a Lot, isso depois de libertar mesmo seus empregados, tendo arranjado problema com os dele, mesmo Shem, depois de dar o dízimo. Olha quanta coisa boa vem. Então, dar o dízimo e salvar pessoas, Lord promete um filho, faz uma aliança com Abraham, né? Olha aí. E na verdade, na época, Abraham, né? Aí no capítulo 16, aí a mulher, depois de ter aquela promessa, a mulher dele fica insistindo e põe para ter um filho com Hagar. Hagar é uma mulher escrava, de Mitzrayim, do Egito. E Ismael, né, é o que hoje são os pai dos islâmicos. Olha aí. E esse costume de usar a serva para ter filho, isso não era vontade de Eloá. Isso é coisa dos outros povos que criaram. Porque aquele conceito de dar vida, de gerar vida, de multiplicar-se, né? De ter a terra, né? E só que isso foi se confundindo em outros povos. Então, naturalmente, quando Abraham pega essa mulher chamada Hagar, que era dos mitzraítas, dos egípcios, que Mitzrayim era um homem, naturalmente era uma ideia passada por Noor que foi confundida, misturada, né? Então aí você vai vendo. Aí depois Eloá muda o nome de Abraham, vira Abraham. Depois ele a circuncisão, ele circuncida, Eloá manda circuncidar para ser, olha aí que coisa maravilhosa. Então a Torá continua dele lá no começo antes de Moshe vir. Então Moshe estava explicando isso tudo, dando esses princípios para quê? Para que a pessoa possa, né, ser povo dele, ser uma nação. Lembra que país, nação e povo e religião é uma coisa só, não se diferencia. A religião, a nação é basicamente a religião. Então você pense assim, quando você lê um texto que diz um país, pensa um país só dominado pelo Silas Malafaia, todo mundo com a religião dele. É assim, né? Olha aí, pra você entender. Então você vai vendo, ó, muda depois, aqui mais pra frente ele muda o nome de Sara, né? Ele muda o nome de Sara, né? Que aqui tá... Então ele muda o nome de Sara. Olha isso. Olha o que acontece depois de ele salvar pessoas. E mesmo ele cometendo esse erro de ter um filho com Hagar, Eloá o abençoa, muda o nome, dele. E ele circuncida. Aí depois de circuncidar, muda o nome da esposa dele. Olha que maravilha. Imagina a tua mulher amada, o Criador mudar o nome dela. Não é que você tanto ama. Olha que benção. Depois Eloá promete o filho Abraham, olha aí, anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, ele faz essas coisas todas, né? E ao destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né? E,
destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele promete, anuncia a destruição. E quem está lá é Lot. Lot vai para lá. O que as pessoas... e depois ele intercede por Lot. Mas na intercessão é interessante, porque a intercessão para contar na 10ª pessoa. E por que para contar na 10ª pessoa? No caso da Minian, que é congregação. Tem que ter no mínimo 10. Como diz a tradução, mínimo 10. Olha aí. Então, a tradição oral existe. Olha aí. Aí veio os 19 dos 2 anjos. Olha aí. No capítulo 19, os 2 anjos. Vão lá. E Lot lhe oferece o quê? Matzá, pão asmo. Opa. Era Pêssar, era Páscoa. Já existia antes do dilúvio. Ali era Pêssar. Muitos entendem que é Pêssar. Já existia Pêssar antes. Tá? O nome Israel, que é dado mais para frente, vai dar para Jacob, já existia antes deles existirem. É um conceito antigo, né? Por isso que se você não conhece a tradição oral, conceitos antigos, você não entende muito bem a escritura. Tá vendo? Olha aí, depois Eloá tira Lot de Sodoma. Depois de dar o quê? Matzá. Era Pêssar, salvação de novo aí, hein? Por isso, quando o povo tá lá no Israel, olha, é Pêssar. Eloá tá dando Pêssar, ou seja, livramento. Depois Eloá destrói Sodoma e Gomorra, tem aquela história de Iov. Iov sai e a mulher dele olha para trás e morre. Olha a importância de ter um nome dado para Sarai, né? Para Sara, que significa princesa, Sara, né? E aí não deu para a esposa de Ló. Então Lot perde a sua amada esposa, ele amava ela. Depois ele era um homem espiritual, né? Ele entendia, né? Então, imagina que tristeza foi para ele, né? Aí depois vem as filhas deles, o Embebeda e da origem Moave e Amon. E da onde vem a palavra Amon, onde Guerrinon, ou o lago de fogo. Olha como que é um problema um homem que saiu da presença de um patriarca. Isso é importante para a gente não sair da presença dos patriarcas, a gente voltar ao entendimento deles, falar a língua deles, aprender a tradição deles e obedecer ao que eles ensinaram. Porque senão o seu fim e da sua descendência é no Guerrinon, no lago de fogo. Tá bom? Gente, aqui vai, até aqui vai basicamente o nosso estudo de hoje. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Bereshit é em princípio de certo e errado. Gente, só há uma maneira de a gente ser salvo, seguindo princípios. Bereshit, em princípio. Primeira palavra que Eloá fala, em qualquer livro que você falar da criação, ele vai falar Bereshit, entendeu? Shalom, meus amados, shalom, shalom, e que Eloá abençoe e que tenham uma vida abençoada. Amém? Shalom!